Olá, amantes dos quadrinhos! Hoje neste vídeo vamos falar sobre um cara que perdeu um braço e que queria muito recuperá-lo. Acredito que se você pudesse recuperar um braço ou uma perna que você perdeu, você também tentaria. Pois bem, você vai conhecer a origem do Lagarto. Como o Dr. Curt Connors, um médico e cientista, um ex-soldado e pai de família, se tornou um vilão do Homem-Aranha. Então pessoal, já deixa seu joinha e faça sua inscrição no canal para fazer parte desse grande canal de histórias em quadrinhos, pois eu sei que com você aí assistindo, seremos gigantes! Criado em 1963 por Stan Lee e Steve Ditko, ele aparece na sexta edição de Amazing Spider-Man. O Lagarto é o alter ego do professor Curt Connors, o Dr. Curt Connors, nascido em Coral Gables, Flórida. Conheceu a sua esposa Marta na faculdade, onde ele conseguiu tirar 2 doutorados um em biologia e o outro em bioquímica. E então o casal tiveram posteriormente um filho chamado Billy. Então o Dr. Curt Connors se alistou no exército e lutou na Guerra do Vietnã, e por lá perdeu o braço direito em uma explosão. Depois de um tempo morando ali na Flórida, ficou obcecado por recuperar o braço perdido e se inspirou na regeneração de um réptil para realizar tal feito. Observando o poder regenerativo dos lagartos, ele cria uma fórmula química, um soro que poderia fazer seu braço crescer novamente. Ao testar em si essa fórmula, consegue regenerar seu braço. Entretanto, ele não contava com o efeito colateral. Ele se transforma em um humanoide em forma de réptil, ou seja, um lagarto humano. Então acontece o primeiro confronto entre o Homem-Aranha e o Lagarto nos pântanos da Flórida. Quando o fotógrafo Peter Parker foi enviado àquele local para investigar as aparições de um monstro, confronto este publicado na edição 6, quando o Dr. Connors se transforma no lagarto, sua mente oscila entre o racional e o irracional. Ele se torna agressivo e o lagarto está sempre tentando se livrar de sua personalidade humana. E quando ele é o Dr. Connors, ele tenta se livrar da parte que é o lagarto. Em muitas vezes ele já pensou ter conseguido uma cura para ele não voltar a ser o lagarto, mas ele acaba sempre voltando à forma de lagarto. Uma hora ou outra, ele se transforma no lagarto. Em um tempo em que o Dr. Connors pensou que estava curado, ele se mudou para Nova York, passando a trabalhar no laboratório de pesquisas da Universidade Empire State, onde Peter Parker foi estudante. Quando o lagarto aparece, o Homem-Aranha se vê em maus lençóis, pois sabe que Connors não é uma má pessoa. O Aranha tem um sentimento de compaixão, piedade e amizade pelo Dr. Connors, e além disso, tem a esposa Marta e o filho Billy envolvidos nessa história. Quando o lagarto surge, ele deseja destruir todos os mamíferos da face da Terra. O lagarto transforma-se em períodos de raiva e angústia, na forma reptiliana. Ele é um monstro de mais de 2 metros. Além da capacidade de regenerar órgãos ou membros perdidos, o lagarto tem uma força descomunal. Tem uma espécie de telepatia que funciona apenas com outros répteis.
Possui ainda as características de vários répteis unidos, como a cauda constritora e aderência às superfícies, agilidade e reflexos. Além, é claro, de suas capacidades super afinadas, ele também tem dentes afiados e garras, além de uma cauda poderosa que atua como uma extensão de seu corpo. É claro que também rapidez e agilidade, características dos répteis. A partir de agora, se você não quiser mais ficar neste vídeo, fique à vontade, pois vou mostrar a partir de agora para quem estiver interessado em ver como foi a história em que o Dr. Connors virou o lagarto e em seguida seu primeiro confronto com o Homem-Aranha. Publicada em maio de 1999, a história Onde Caminha o Lagarto nos apresenta o Dr. Curt Connors na cama com sua esposa Martha. Os dois estão em sua casa no Pantanal da Flórida e ele acorda assustado por pesadelos que não consegue se lembrar. Se vocês observarem, ele tem os dois braços neste momento. Então a história dá um salto no passado, pois 6 meses atrás, indo para o laboratório que o Dr. Curt Connors tem no quintal de sua casa, onde Martha, sua esposa, acaba de entrar. Ela se preocupa com ele por ele estar tanto tempo enfurnado no laboratório. Entretanto, se empolga ao ver os resultados que seu marido está obtendo. Ele explica que havia amputado uma das patas da iguana no dia anterior e que com a aplicação de sua fórmula a pata está crescendo de maneira rápida. Ele diz que a regeneração do lagarto acelerou mais de 1000 vezes com a fórmula e que logo poderá usar em humanos. Os dois ficam felizes. Semanas depois, Billy, seu filho, vai até o laboratório e nota um comportamento diferente na iguana. Quando ele a está observando, ela o ataca furiosamente, morrendo ao se chocar tão forte com o vidro. Depois que Martha fica sabendo do acontecido, ela vai até o laboratório ver como está seu marido Curt e diz a ele que ele não pode aplicar a fórmula em si próprio antes de verificar o que tem de errado. Entretanto, Curt diz que já aplicou a fórmula há 3 dias atrás e mostra que seu braço está crescendo. Então ele começa a ter pesadelos recorrentes e no dia seguinte, após um desses pesadelos, ele está admirando a regeneração completa de seu braço, que levou 4 dias para chegar ao tamanho natural, quando de repente sua cabeça começa a queimar por dentro. Ele se sente estranho e é nesse momento que os efeitos colaterais começam a surgir. Ele não consegue ficar em pé, desmaia e alguns instantes depois ele se transforma em um lagarto humanoide. Martha, que está no quintal de sua casa, vê aquele ser correndo para o pântano. Preocupada, ela liga para a polícia, já que quando ela entra no laboratório estava tudo bagunçado. Contudo, Curt aparece na forma humana alegando que se perdeu no pântano. Martha, insatisfeita com a desculpa, percebe que algo de errado está acontecendo e vai verificar. É nesse momento que Curt, irritado por não saber o que deu errado, sai na forma de lagarto. Ela fica espantada, mas quer ajudar o marido. Os pensamentos de Curt ficam embaralhados entre o humano e o animal. E ele afirma que se tornou algo mais que humano, melhor que humano.
ele se dá conta dos tipos de pensamentos que está tendo e resolve se afastar de sua família. E assim, ele se embrenha nas profundezas do pântano. E assim surge o lagarto. Essa origem foi contada em 1999. Contudo, o lagarto apareceu pela primeira vez em 1963 na HQ O Espantoso Homem-Aranha número 6. A história tem o título Cara a Cara com o Lagarto. E a partir de agora é essa história de 1963 que vocês vão acompanhar, que também tem um pedaço da origem do lagarto nela. Tudo começa quando caçadores estão nos pântanos alagados da Flórida e dão de cara com um homem lagarto falante. O lagarto afirma que o pântano é dele e os homens amedrontados atiram nele, mas as balas não o ferem. Então ele arranca uma árvore e joga na direção dos caçadores. A fama do lagarto se espalha e chega até os jornais de Nova York. E J.J. Jameson, do Clarim Diário, em uma matéria, sugere uma luta entre o Homem-Aranha e o lagarto. Peter tenta convencer Jameson a bancar sua viagem para a Flórida para tirar fotos do lagarto, mas é negado. Peter está perto de um moleque que ouve um rádio e escuta que os pais questionam por que o Homem-Aranha não quer caçar o lagarto. Então ele se sente coagido a dar um jeito de ir para a Flórida atrás do lagarto. Então o Homem-Aranha aparece para J.J. Jameson e o intima, dizendo que vai enfrentar o lagarto e que é bom ele mandar um fotógrafo para lá se quiser ter as imagens. E assim é que Peter consegue as passagens para ir para a Flórida. Contudo, ao conseguir as passagens, ele não contava que Jameson iria junto. Ao chegar lá, Peter percebe que há um tal Dr. Kurt Connors, especialista em répteis por ali, e resolve ir encontrá-lo. Quando o Homem-Aranha entra no pântano para ir até a casa do Dr. Connors, ele está sendo observado pelo lagarto, que se esconde para pegá-lo de surpresa. E assim temos o primeiro encontro entre o lagarto e o Homem-Aranha. O lagarto, submerso na água, surpreende o aranha, agarrando sua perna e o puxando para dentro da água. O aranha se livra dele, jogando lama em seu rosto. O lagarto o ataca com sua cauda. O aranha desvia e resolve pegá-lo pela cauda. Contudo, o aranha é arremessado a 1 quilômetro de distância. Então ele avista a casa do Dr. Connors e vai até lá. E assim encontra Marta chorando. Ela, vendo que é o Homem-Aranha que está ali e que ele está interessado em ajudar, ela lhe conta que seu marido, o Dr. Connors, é o lagarto, e revela também como tudo aconteceu. Ela diz que ele estava trabalhando em regeneração de membros baseado no que os répteis fazem. Ele queria fazer membros humanos perdidos se regenerarem. Depois de meses testando, ele chegou a uma fórmula que, ao aplicá-la em um coelho, lhe cresceu uma nova perna em 1 hora. Sem pensar 2 vezes, ele resolveu testar em si mesmo. Bebeu o soro e conseguiu um novo braço. Só que a transformação não parou no braço e assim, arrasado, ele sumiu para o pântano. Mas no dia seguinte ele voltou para tentar criar um antídoto. Não tendo resultado, deixou uma carta para que Marta e Billy saíssem dali, pois ele estava com medo do que havia se tornado. Então, de repente, Billy grita no quintal:
Billy se assusta com o lagarto e, correndo, dá de cara com uma cobra. Então o aranha o salva da cobra. Vendo que o Homem-Aranha pegou seu filho, o lagarto ataca. O aranha tenta socá-lo, mas percebe que sua pele é como um escudo, muito dura. Então tenta imobilizá-lo com sua teia, mas o lagarto a corta com uma rabada. O lagarto foge quando escuta a voz de sua amada esposa. Então ele pede para ver as anotações do Dr. Connors e, como Peter Parker é muito bom em ciência, ele resolve que vai tentar encontrar um antídoto. Quando o Homem-Aranha consegue terminar o antídoto, o lagarto invade o laboratório, o desafiando, pois acredita que o aranha é o único que não tem medo dele, e depois que destruir o aranha, toda a humanidade irá temer o lagarto. Uma nova batalha começa, e nessa o Homem-Aranha é nocauteado. E o lagarto sai se vangloriando de tê-lo vencido. Entretanto, o aranha é mais resistente do que ele imaginava e consegue sair de debaixo dos escombros. Marta e o aranha discutem em como a mutação está afetando ainda mais a mente do Dr. Connors, pois ele agora quer criar um exército de lagartos. E assim, o aranha sai à procura do lagarto para tentar derrotá-lo sem ferir o doutor. Quando o acha, ele resolve tirar algumas fotos e percebe que o lagarto consegue se comunicar com os crocodilos. E enquanto ele conversa com eles, percebe que seu plano é derrubar seu soro na água para transformar os répteis. Quando o lagarto está adentrando no velho forte espanhol para fazer o soro, algumas pedras se deslocam com o peso do aranha e assim ele cai, revelando sua posição. Então o lagarto ordena que os crocodilos ataquem. O aranha agora está encurralado entre o lagarto no topo da torre e os crocodilos embaixo. Então ele sai pela lateral e o lagarto vai atrás dele. Então o Homem-Aranha tenta prendê-lo em uma das salas usando sua agilidade. Agora apenas ele e o lagarto na sala da torre. O aranha usa sua agilidade para driblar o lagarto e enfiar o antídoto goela abaixo nele. O aranha o puxa pela cauda e desgruda ele da parede, o derrubando no chão. O aranha aproveita a oportunidade para cair em cima dele com o antídoto na mão e enfiá-lo em sua boca. O aranha consegue, mas no processo leva uma marretada da cauda que o deixa desnorteado. Quando o aranha pensa em reagir, o antídoto começa a fazer efeito. E o Dr. Connors ressurge, e assim o Homem-Aranha leva o Dr. Connors de volta para sua família. E assim, Connors destrói a fórmula para que ninguém mais a use, e o Aranha sugere ao Dr. Connors que mantenha tudo em segredo, tudo que aconteceu, pois ele ainda não havia cometido crime algum. Dessa forma, Peter volta para o hotel com fotos, montagens de um lagarto e entrega para Jameson, que fica puto por ter acreditado que existia um homem-lagarto. Peter volta para sua casa satisfeito por ter resolvido o mistério e o Homem-Aranha tira um sarrinho do JJ Jameson quando manda uma carta para ele dizendo: "As rosas são vermelhas, o céu tá azulão, enquanto você viajava eu fiquei na curtição." E assim termina essa história do confronto, do primeiro confronto entre o Homem-Aranha e o Lagarto. A sua origem. Você conferiu tudo aqui no
canal Identidade HQ. Até mais!